Camunda News estreia documentário sobre os 10 anos de manifestações iniciadas pelo movimento revolucionário. UNITA acusa a MPLA de estar a influenciar cidadãos no Ambo para negar naturalidade de Adalberto Costa Júnior. População de Israel presta homenagem às vítimas do Holocausto. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Ora, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição da Síntese Informativa. O canal televisivo online da Camunda News vai emitir brevemente um documentário sobre os 10 anos de manifestações em Angola iniciadas em 2011 pelo movimento revolucionário. Nesse documentário, sobre as manifestações que tiveram a Primavera Árabe como fonte de inspiração, os jovens protagonistas das manifestações fazem uma descrição exacerbadamente violenta sobre a atuação da Polícia Nacional, bem como de milícias de jovens caenches que, segundo os manifestantes, eram contratadas por Bento Kangamba, alto quadro do MPLA. No documentário, Adolfo Campos, um dos manifestantes, conta que numa das manifestações foram detidos pela Polícia de Intervenção Rápida e depois de muita porrada foram colocados no interior de um furgão do automóvel da Polícia de Intervenção Rápida, onde os polícias atiraram gás-pimenta. Depois de largos minutos abriram as portas, carregavam com porrete sobre os jovens, colocavam-nos novamente no furgão, arremessavam novamente gás-pimenta e de seguida eram novamente violentados com recurso a porretes. Portanto, as histórias contadas aqui são efetivamente chocantes. Acompanhe, entretanto, um extrato do suculento documentário. Uma história real, factos ocorridos em Angola. Nós dizer basta! Viva a revolução! De Mendes, William Toné! Viva a revolução! Na Fene Boaventura! Viva a revolução! Cimento e Filomeno! Viva a revolução! Esse é para todos os manifestantes! Vão ver como é que o diabo assa sardinha. Eu nunca fui para morrer, mas eu tinha consciência de que isso pode acontecer. O que é a morte, brother? Temos que ter a coragem para combatermos o medo todos os dias. Temos responsabilidade na saída de Eduardo Centro. Temos, de verdade. Nós, os revolucionários, trouxemos uma parte que o mundo não sabia. Que estávamos diante de um regime assassino. Estar na rua a fazer uma contestação acerca da governação do ex-presidente José Eduardo Santos era visto na altura como uma grande loucura. Lembro-me de ver jovens transpirarem, sitiarem o espaço da Praça da Independência para gritar alto contra as injustiças que aconteciam no país. Mas que entendiam que, no mínimo, havia assim elementos de organização que era preciso satisfazer, porque até para realizar uma manifestação é preciso ter alguma organização. A polícia sempre foi, digamos, uma extensão do próprio governo, nunca se pôs republicanamente no seu devido lugar. Camunda News estreia documentário sobre os 10 anos de manifestações iniciadas pelo movimento revolucionário. E agora, a UNITA, maior partido na oposição em Angola, acusa o MPLA de tentar influenciar cidadãos na província do Ambo a negar a naturalidade de Adalberto Costa Júnior. Segundo a secretária provincial da UNITA no Ambo, Navita Angolo, em entrevista à Camunda News, uma equipa ligada ao partido no poder e aos serviços de inteligência foi vista recentemente no município do Xingens,
no AMBO, a fazer um levantamento de dados sobre o local de nascimento e de batismo do presidente da UNITA. De acordo com Navita Ngolo, a equipa pretendia obter informações que pudessem comprometer dados relacionados com o local de nascimento de Adalberto Costa Júnior. A Camunda News, Navita Ngolo, contou que cidadãos, entidades religiosas e tradicionais no Xinjiang estavam a ser convidadas a prestar falso testemunho, impelidas a falar com a verdade, com a afirmação pública de que Adalberto Costa Júnior terá sido levado ao município do Xinjiang pelos seus pais quando já tinha 5 anos de idade. Quando visitei o Xinjiang, nós seguimos alguns movimentos segundo os quais o partido no poder estava primeiro a fazer uma campanha junto da sociedade dos municípios do Xinjiang para que algumas pessoas testemunhassem que o presidente da UNITA não é nada natural de Xinjiang e que ele terá, por exemplo, chegado a Xinjiang com 5 anos, até inclusive sobas foram contactados e algumas individualidades, mas infelizmente não foram bem sucedidos porque o engenheiro Adalberto Costa Júnior felizmente tem registros na missão ali de Xinjiang e também estudou desde a sua infância, estudou no Xinjiang, não só ele, os irmãos, aliás, tem um bairro dele onde ele cresceu e tem lá parentes mais velhos e alguns da sua idade. E, portanto, o que aconteceu é que, infelizmente, não tiveram êxitos nesta procura, porque até há pessoas responsáveis do MPLA que uma delas terá dito mesmo que não, foi colega, e naquela altura crianças, do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Uma outra individualidade do MPLA disse que não, ele tinha estudado com a irmã mais velha do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Mas há 3-4 dias disse que um oficial lá do Departamento de Justiça terão arrumado para a missão. Inclusive foram mesmo ter com o padre que trata lá dos registros, procurando o registro do engenheiro Alberto Costa Júnior, batizado desde pequeno, e que queriam levar esses dados e por ali tentaram forçar. O que eles encontraram, primeiro, é que o padre dizia que em termos de direitos, né, constitucionais, eles não têm obrigação de apresentar quaisquer dados sobre a origem do engenheiro Alberto, mas o que eles sabem é que ele é de lá, mas que também no final tiveram que mesmo dizer que não, os registros estão ali e Adalberto Costa Júnior é natural de Xinjiang, os pais viviam ali, a casa onde os pais viviam, onde ele cresceu, está ali, mas que também nós temos, sim senhora, os registros dela, e que também não fazia sentido, procuraram saber por que eles estavam à procura, se o dono lhes pedisse que entregassem, eles entregariam, mas pronto, em todo caso não há nada a esconder, portanto os dados estão ali, e que Adalberto Costa Júnior, sim senhora, é filho de Xinjiang, cresceu, estudou no Xinjiang antes de ir para o Lubito e depois Luanda e depois outra trajetória, mas que felizmente mais uma vez o nosso adversário, eu não sei o que é que procuram, não sei se a ideia é de forjarem mais um episódio na TPA ou na TV Zimbo, mas dizer que nós estamos a seguir este processo. Nós temos uma comissão que está a fazer este acompanhamento, mas com muita repulsa. Nós estamos a alertar ao partido no poder e na pessoa do Presidente da República e dos serviços de segurança. Felizmente há documentação, há história,
há mais velhos que ali estão. Aliás, mesmo o Dom Vite é testemunha da vida de Adalberto Costa Júnior em Xingens, e convidamos até as pessoas que querem ir mais a fundo dessa história para irem ao Xingens, conhecer. Nós vamos fazer as honras de casa, vamos ali à família dele, ao bairro onde ele cresceu, vamos falar com os pais, vamos falar com os sobras, para que as pessoas esqueçam essa história e foquemos para os problemas sociais, econômicos que o nosso país está a passar. Agora, doutora, como é que estão identificadas essas pessoas? Há um oficial de justiça, isso nós já sabemos, há um oficial de justiça do Departamento de Justiça, e há um outro grupo, acreditamos que sejam dos serviços de inteligência, e mais, devemos acrescer que ontem, por respeito, mais uma vez, o secretariado do Xingens recebeu um telefonema da comandante da polícia de Xingens, por exemplo, a pedir, queremos os dados de todos os militantes da UNITA aqui no Xingens. Então o secretário ligou para mim e eu disse que isto é um disparate. Quer dizer, a Constituição da República, se tiver que dizer cada um identifica-se do seu partido, e aqueles que são da Jeová, que não tem partido, das associações. UNITA acusa partido no poder de tentar influenciar cidadãos no AMBO a negar naturalidade de Adalberto Costa Júnior. Os israelitas cumpriram hoje, 8 de abril, 2 minutos de silêncio enquanto soaram sirenes em todo o país em memória pelas 6 milhões de vítimas do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Os transportes públicos e os automóveis particulares pararam nas ruas e nas autoestradas, e as pessoas que se encontravam nas ruas ficaram paradas rendendo homenagem às vítimas do regime nazi. Trata-se de um dos dias mais importantes do calendário de Israel, assinalado no dia da revolta do gueto de Varsóvia, a 8 de abril de 1943, uma das ações mais significativas da resistência judaica contra a Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto é um elemento de consenso público e político do Estado de Israel, fundado em 1948, aos 3 anos após o final do conflito mundial. Os atos que recordam o genocídio começaram a ser assinalados na quarta-feira com emissões especiais de rádio e televisão dedicadas ao Holocausto. Em todo o país, os restaurantes e locais de diversão permanecem encerrados durante as cerimônias públicas. De referir que, atualmente, cerca de 180 mil sobreviventes do Holocausto vivem em Israel. O presidente Reuven Rivlin disse na quarta-feira, durante um discurso no Memorial do Holocausto, que em 2020 cerca de 900 sobreviventes do genocídio nazi morreram de Covid-19. Na quarta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, no seu discurso proferido também no Memorial do Holocausto, dirigiu-se aos líderes mundiais pedindo para que o acordo com o Irão sobre energia nuclear não seja renovado. A história ensinou-nos que acordos como este com regimes extremistas não servem para nada, disse o chefe do governo de Israel. É o final de mais uma edição da Síntese Informativa. Muito obrigado pela audiência. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa tarde e passe bem. Camunda News, informação atualizada e cidadania.